O livro de 5 anéis Gorin no Sho. Miyamoto Musashi. Tradução Fernando Barcelos Ximenes. Introdução. Há muitos anos venho me adestrando no caminho da estratégia, chamado Niten Shiryu, e acho que agora posso, pela primeira vez, explicá-lo por escrito. Estamos nos primeiros 10 dias do 10º mês do 20º ano de Kanei, 1645. Subi as montanhas de Vato de Igo, em Kyushu, para render meu peito ao céu, orar a Kwannon e ajoelhar-me aos pés de Buda. Sou um guerreiro da província de Arima, Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, idade 60 anos. Desde a juventude meu coração se inclinou para o caminho da estratégia. Meu primeiro duelo aconteceu quando eu tinha 13 anos, e abati um estrategista da escola Shinto chamado Arima Kei. Com 16 anos, derrotei um hábil estrategista, Tadashi Makiyama. Com 21 anos, fui à capital, Kyoto, e encontrei toda sorte de estrategistas, jamais deixando de vencer uma única vez em todos os meus combates. Depois disso corri de província em província, duelando com estrategistas de várias escolas, e nunca deixei de vencer, embora contasse mais de 60 encontros. Isso ocorreu entre as idades de 13 e 28 ou 29 anos. Quando cheguei aos 30 anos, observei o meu passado. As vitórias anteriores não eram devidas ao fato de eu ter dominado a estratégia. Talvez fosse minha capacidade natural, ou a ordem do céu, ou o fato de a estratégia das outras escolas ser inferior. Depois disso, dediquei dias e noites à busca do princípio, e acabei por entender o caminho da estratégia com 50 anos de idade. Desde então tenho vivido sem seguir nenhum caminho em particular. Assim, com a virtude da estratégia, dei meu esforço a muitas artes e habilidades, todas elas sem nenhum mestre. Para escrever este livro, não utilizei a lei de Buda, nem os ensinamentos de Confúcio, nem velhas crônicas de guerra ou livros sobre artes marciais. Tomo de minha pena para explicar o verdadeiro espírito dessa escola Ishi, refletida no caminho do céu e Kwannon. Já é noite alta, é do 10º mês, a hora do tigre, 3 às 5 horas da manhã. O livro da terra. A estratégia é o ofício do guerreiro. Os comandantes têm que ordenar o ofício e os soldados têm que saber seguir seu caminho. Mas não há guerreiro no mundo de hoje que compreenda verdadeiramente o caminho da estratégia. Há vários caminhos. Há o caminho da salvação pela lei de Buda, o caminho de Confúcio que governa o caminho da aprendizagem, o caminho da cura como médico, como o poeta ensinando o caminho de vaca, chá, arco e flecha e muitas outras artes e habilidades. Cada homem faz aquilo para que se inclina. Diz-se que cabe ao guerreiro o caminho duplo da pena e da espada, e que deve ter gosto por ambos os caminhos. Mesmo que um homem não possua qualquer habilidade natural, ele pode ser um guerreiro desde que se atenha ardorosamente a ambas as divisões do caminho. No geral, o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. Embora se saiba que não só guerreiros mas também sacerdotes, mulheres, camponeses e pessoas de classe mais baixa às vezes morram decididos pela causa da obrigação, sem se humilharem, a situação deles é diferente. O guerreiro é único a este respeito, pois o estudo do caminho da estratégia é o estudo de como vencer o homem. Através da vitória alcançada cruzando espadas com outra pessoa ou enfrentando batalhas repletas de gente, conseguimos alcançar fama para nós próprios e para nossos senhores. Esta é a virtude da estratégia. O caminho da estratégia. Na China e no Japão os praticantes do caminho são conhecidos como mestres da estratégia. Os guerreiros têm que aprender este caminho. Recentemente, algumas pessoas vêm se passando por estrategistas para o mundo quando, na maioria dos casos, não passam de lutadores de espada. Os visitantes dos santuários de Kashima Kantori, na província de Itachi, receberam instruções dos deuses e criaram escolas baseadas nesses ensinamentos, viajando de país em país para ensinar aos homens. Este é o significado recente da estratégia. No passado, a estratégia era considerada entre as 10 habilidades e 7 artes, e portanto vista como uma prática benéfica, ela não se limita à esgrima. O verdadeiro valor da esgrima não pode ser encontrado dentro do âmbito da técnica da esgrima. Se olharmos para o mundo, veremos artes à venda.
O homem usa equipamentos para vender seu próprio eu. Como se, pondo-se lado a lado a nós e a nós fosse menos importante que a flor. Nesse tipo de caminho da estratégia, tanto os que ensinam quanto os que aprendem o caminho se preocupam em colorir e exibir sua técnica, tentando apressar o florescimento. Eles falam deste dojo e daquele dojo. Eles buscam o lucro. Alguém já disse que a estratégia imatura é causa de dor. O ditado é verdadeiro. São 4 os caminhos pelos quais os homens podem percorrer a vida: guerreiros, agricultores, artesãos e comerciantes. O caminho do agricultor. Usando implementos agrícolas, ele vê as primaveras se transformarem em outonos, sempre atentos às mudanças de estação. O segundo é o caminho do comerciante. O fabricante de vinhos obtém os ingredientes, mistura-os e usa-os para ganhar a vida. O caminho do comerciante é sempre viver através do lucro. Este é o caminho do comerciante. O terceiro é o caminho do guerreiro, transportando os armamentos de seu caminho. O caminho do guerreiro é dominar a virtude de suas armas. Se um guerreiro não aprecia a estratégia, ele será incapaz de apreciar as vantagens de suas armas. E, então, ele não precisaria apreciá-la ao menos um pouco. O quarto é o caminho do artesão. O caminho do carpinteiro é adquirir o domínio do uso de suas ferramentas, traçando primeiro o plano com medidas certas e depois executando com perfeição. E assim ele passa pela vida. Estes são os 4 caminhos: guerreiro, agricultor, artesão e comerciante. Comparação do caminho do carpinteiro com a estratégia. A comparação com a carpintaria é feita através das casas. As casas da nobreza, as casas dos guerreiros, as 4 casas, as casas em ruínas, o erguimento das casas, o estilo, a tradição das casas e o nome das casas. O carpinteiro usa uma planta do prédio, e o caminho da estratégia se assemelha ao caminho do carpinteiro na medida em que também usa um plano de campanha. Se você quiser aprender o ofício da guerra, estude este livro. O mestre é uma agulha, o discípulo a linha. É preciso praticar constantemente. Como o carpinteiro-chefe, o comandante precisa conhecer todas as leis naturais, os regulamentos do país e os regulamentos das casas. Este é o caminho do carpinteiro-chefe. O carpinteiro-chefe precisa conhecer a teoria arquitetônica das torres e templos, as plantas dos palácios, e precisa contratar homens que ergam as casas. O caminho do carpinteiro-chefe é igual ao caminho do comandante de uma casa guerreira. Na construção das casas, tem-se que fazer a escolha da madeira. Toras retas, sem nós, de boa aparência, são usadas nas colunas externas. Toras retas com pequenos defeitos nas colunas internas. A madeira de melhor aparência, ainda que um pouco mais fraca, é empregada em soleiras, lintéis, portas fixas e portas corrediças, e assim por diante. Madeira boa e forte, ainda que cheia de nós e retorcida, sempre pode ser usada discretamente nas construções. Madeiras fracas ou completamente cobertas de nós podem ser usadas na construção de andaimes e depois como lenha. O carpinteiro-chefe entrega tarefas a seus homens de acordo com a habilidade de cada um. Colocadores de piso, construtores de portas corrediças, soleiras, lintéis, tetos e assim por diante. Os que têm menor habilidade cuidam das tábuas do piso, e os de menor habilidade ainda, chanfram a madeira ou preparam cunhas, ou se encarregam de pequenos trabalhos diversos. Se o carpinteiro-chefe conhecer bem os homens sob seu comando e designá-los para tarefas compatíveis, conseguirá fazer um bom trabalho. O carpinteiro-chefe precisa levar em consideração a capacidade e as limitações de seus subordinados, circulando entre eles e nunca exigindo o que não for razoável. Deve conhecer o ânimo e o estado de espírito de cada um e incentivá-los quando necessário. O mesmo vale como princípio da estratégia. O caminho da estratégia. Tal como o soldado, o carpinteiro afia suas ferramentas, seus instrumentos de trabalho. Ele carrega as ferramentas numa caixa própria e trabalha sob a direção do carpinteiro-chefe. Faz colunas e vigas com o machado, dá forma a tábuas corridas e prateleiras com plaina, faz entalhes e abre desenhos na madeira com toda precisão, conseguindo um acabamento tão excelente quanto sua habilidade permitir. Este é o ofício dos carpinteiros.
Quando o carpinteiro domina seu ofício e compreende as medidas, ele pode se tornar um carpinteiro-chefe. A função do carpinteiro é, dispondo de ferramentas que cortem bem, fazer pequenos santuários, prateleiras e estantes de escrever, mesas, lanternas de papel, tábuas de bater carne e tampas de panelas. Estas são as especialidades do carpinteiro. A vida do soldado é semelhante. Você deve pensar suficientemente nisso. A satisfação do carpinteiro é ver que seu trabalho não está empenado, que as juntas estão bem alinhadas, que o plano de trabalho foi bem elaborado e tudo se encaixa, e que o acabamento não está limitado a algumas sessões. Isto é essencial. Se você quiser aprender este caminho, pense profundamente nas coisas aqui escritas, uma de cada vez. Será preciso estudar bastante antes de tomar qualquer decisão.